Salve, salve galera! Sejam todos e todas bem-vindos. Cá estou eu pela terceira vez para dar continuidade aqui na nossa oficina de literatura, poesia popular, a voz que vem da periferia. E continuando o nosso assunto, a gente está discutindo, a gente aprendeu na última aula, conversamos um pouco sobre a literatura de cordel, o histórico da literatura de cordel, como é que essa cultura chega até no Brasil, como que se desenvolvem aqui no Brasil, né? E hoje a gente vai entrar na estrutura desse texto, que eu falei na aula passada, né? A estrutura do texto é a característica principal da literatura de cordel, independente do formato gráfico que se for distribuir o seu texto, mas é importante manter aquela estrutura que vai ser a característica desse tipo de literatura, né? A gente precisa entender também que existem várias modalidades de cordel. O que é? Eu vou falar de modalidades aqui, são a estrutura desse texto. Ele vai se modificar de acordo com a modalidade. As mais conhecidas aqui são chamadas de quadra, sextilha, septilha e décima, né? O que vai diferenciar de uma modalidade para outra? Uma quadra para sextilha, para septilha, para décima, enfim. O que diferencia de uma para outra é a quantidade de verso que vai estar dentro de cada estrofe no cordel. Parece que agora embolou, né? O que é verso, o que é estrofe que está dentro dessa parada aí. Então, vamos voltar um pouquinho e começar a entender o que é um verso do meu cordel, que nada mais é do que a linha do poema, né? Cada linha que eu vou escrever no meu poema, se for ver a estrutura, o texto ele vem assim, são várias linhas, né? Uma embaixo da outra, que é a característica do cordel. E essa linha ela é chamada de verso. Então, cada linha dessa é considerada um verso do poema, né? E quando eu tenho um conjunto de versos, eu junto versos, eu tenho uma estrofe. Então, uma estrofe nada mais é do que um conjunto de versos. Versos é uma linha, o conjunto dessa linha vai se formar na minha estrofe. E a estrutura do texto do cordel, ele é contado uma história em diversas estrofes. Ou seja, eu tenho um verso, que é uma linha, juntei os versos, transformei em estrofe, esse coletivo de versos. Quando eu juntei várias estrofes para contar uma história, eu tenho um texto de cordel. Entendeu? E é isso, aquelas modalidades que eu falei lá antes, que vai diferenciar isso. A quadra é um cordel onde eu vou ter 4 versos em cada estrofe. Vou ter lá no meu texto em quadra, né, diversas estrofes, e cada dessas estrofes vai conter 4 versos. Por isso que é chamada de quadra. A sextilha é chamada de sextilha porque são estrofes formadas por 6 versos. A setilha por 7 versos. A décima são 10 versos em cada uma dessa minha estrofe. Então, o que é importante a gente saber, além de versos, estrofes, constrói o cordel, outra coisa que é muito importante, fundamental, é a métrica. A métrica do cordel é uma das coisas mais chatas que tem, que as pessoas me reclamam muito, assim, né? Pô, o cordel é muito chato porque tem que seguir essa métrica, é difícil escrever em métrica e tal. Realmente, é difícil escrever em métrica, é um exercício que você tem que fazer, escrevendo, reescrevendo, até tu te adaptar. Mas por que é importante essa métrica? Porque os cordelistas não abrem mão de se escrever um cordel metrificado. Que eu acho que lá no primeiro vídeo eu falei sobre o início do cordel e que essa literatura, esse formato de literatura, ele vai abrigar
a cultura popular, tipo a poesia que vem da oralidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que antes do cordel ele ser um texto escrito, ele vem da oralidade, né? Então ele vem de um texto falado, de um texto cantado. Então, ele na hora de se declamar, ele exige um compasso e um tempo. Então, quando for declamar o cordel, ele vai ser declamado dentro de um compasso. E essa métrica, a métrica, ela foi criada para que quando tu for declamar, tu não ultrapasse esse tempo e nem esse compasso. E onde é que está a métrica do meu cordel? Ele vai estar justamente no verso. Por quê? Em cada verso, em cada linha do meu cordel, a métrica, em cada linha do meu cordel, em cada verso do meu cordel, ele vai caber 7 sílabas. Exatamente, 7 sílabas apenas em cada linha. É por isso que as pessoas relatam da dificuldade de se escrever o cordel. Nossa, como é que eu vou colocar 7 sílabas num verso e fazer isso em todos os versos e tal? Aí que está o grande desafio, né? E para facilitar esse processo, eu marco o 4 tempos, porque eu sempre costumo dizer, o cordel é uma poesia cantada, falada, né? Então ele vai dar nesse 4 tempos, que é num compasso de 4 tempos, né? Pegando lá da música. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um compasso, que eu dei 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Dentro desse meu compasso vai ter que caber 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá vai eu para mais um dia cheio de atividade. Sair de Caracateua e pro centro da cidade. Então, esse é o macete que tem para tu poder colocar o teu cordel. Ele sempre vai estar dentro da cantoria, dentro dessa métrica. Quando eu estouro, coloco 8, 9 versos, aí é conhecido também como a galera, os cordeiristas vão dizer que o senhor quebrou o pé do cordel, porque o verso também, alguma localidade, é conhecido como pé. Quando tu ultrapassa 7 sílabas, aí o cara vai olhar assim, ó, isso aqui é um cordel de pé quebrado. E existem muitos cordeiristas que são especialistas em procurar o pé quebrado do cordel. Quando tu escrever um cordel, vai existir lá um cara que vai estar sempre observando se tu não ultrapassou a quantidade, se tu estourou a métrica e tal. Isso aqui é uma coisa muito chata de se fazer. Deixa aqui a minha crítica aos cordeiristas que fazem isso, né? Eu aprendi dentro dessa minha vivência, conversando junto com o mestre Apolo, da Caracateua, que mostrei o livro agora, de que a gente nunca perde a poesia. Independente se eu não conseguir colocar 6 versos, se ficou com 7, com 9, com 10 versos, tal, eu não vou perder a minha poesia, porque a construção, né, o cordel, ele é um exercício de construir, então, de tu fazer e refazer, e assim, com o tempo, com a experiência de escrever, que tu vai conseguir te acostumar com a métrica e escrever dentro dessa métrica, beleza? Eu estou chegando no final aqui da minha aula de hoje. Na próxima aula a gente vai finalizar a questão da métrica e vamos iniciar também, vamos falar sobre literatura marginal, beleza? Espero vocês amanhã. É isso aí, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!